E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Michel de Biologia. Estamos aqui para mais uma aulinha de Ecologia agora, onde nós vamos discutir as consequências da ação do homem sobre o ambiente, as consequências da chamada ação antrópica, antropos, homem. As consequências agora que levam a desequilíbrio ecológico, poluição. Quando a gente fala de poluição, às vezes você pensa, a poluição tem que ser uma fumaça escura agora com um mau cheiro. Não, necessariamente. Poluição é qualquer alteração do equilíbrio natural que encontramos no ecossistema. Um equilíbrio que é mantido naturalmente pelo que é vivo e o que é não vivo, pelo meio biótico, a comunidade, e o meio abiótico. Então, como a gente pode ver no próximo slide, nós temos diversos exemplos de consequências da ação humana agora, do crescimento desenfreado da população, da exploração excessiva de recursos do meio sobre o ambiente, que afetam diversos seres vivos, inclusive nós mesmos. Aí nós podemos falar do aquecimento global, da destruição da camada de ozônio, da chuva ácida, da magnificação trófica ou efeito cumulativo ou bioacumulação, do monóxido de carbono e da eutrofização. Quando falamos nestes casos, é importante que o aluno tenha a seguinte noção. No vestibular, você pode ter uma questão clássica, o que é chuva ácida, o que é efeito cumulativo, mas muitas vezes eles vão te dar um exemplo real, extraído de uma reportagem, visto agora que aconteceu um acidente, um fenômeno, alguma coisa agora vinda de anos e anos de degradação e exploração excessiva do meio, e vocês vão ter que identificar, vocês vão ter que categorizar. Então, aí vem o cuidado. O aluno tem que se informar, o aluno tem que ler publicações científicas, o aluno tem que ler jornais, ver revistas de várias fontes para poder ter informação científica adequada sobre isso. Então, aqui a gente vai discutir o conceito que é agora comprovado por dados científicos. Vamos ver inicialmente no próximo slide a questão agora da alteração da temperatura média do planeta. O que nós temos? O que aquece o planeta é o calor que vem do Sol. Esse calor vem na forma de radiação agora infravermelha, reflete na superfície e vai aquecendo a Terra de baixo para cima. E nós temos uma camada de gases que formou-se há bilhões de anos e vai retendo parte desse calor. Isso é o chamado efeito de estufa ou efeito estufa. E isso é bom, porque mantém a temperatura agora em padrões adequados para o metabolismo dos seres vivos. Porém, nos últimos tempos, o que nós temos? Desde a primeira revolução industrial, nós temos excesso desses gases sendo liberado pela combustão. Além disso, a expansão excessiva da fronteira agropecuária com queimadas leva agora à liberação excessiva dos gases de efeito estufa que retém esse calor. CO2, por exemplo, metano, e aí nós temos agora uma camada mais densa de gases que retém mais calor. Essa retenção excessiva de calor leva a derretimento de calotas polares, leva a alterações climáticas, e isso é o que nós chamamos de aquecimento global. O aquecimento global, que é essa elevação da temperatura média do planeta, levando a desequilíbrios climáticos, é comprovadamente vinda de consequência direta da ação humana, da exploração excessiva do meio, do uso excessivo agora de combustíveis fósseis em sua combustão, liberando o CO2, das queimadas para a expansão agora das plantações, mesmo o excesso agora de gado que temos, o grande rebanho bovino, libera metano na fermentação entérica que realizam em grande quantidade e esses gases vão retendo o calor agora do Sol que deveria se dissipar para o espaço. Então, efeito estufa é bom. O efeito estufa é a retenção de uma certa quantidade de calor. A retenção excessiva é o aquecimento global. E aí, o que nós temos agora como opções para tentar reduzir o aquecimento global? Nós temos que reduzir a emissão desses gases. Então eu não posso fazer queimadas desenfreadamente. Eu tenho que preservar a vegetação, eu tenho que preservar os oceanos, visto que o fitoplâncton pode agora tirar esse CO2 excessivo, assim como as plantas, os vegetais agora, em um reflorestamento. Qual é a única maneira da gente tirar esse excesso de gases de estufa, gases de carbono, CO2 agora, do ambiente? O único modo de fazermos esse sequestro de carbono é pela fotossíntese. Por isso o reflorestamento é uma opção, por isso a preservação do ambiente é uma opção válida agora.
precisamos, então, de alternativas para drenar esse excesso de gases de estufa, ao mesmo tempo que devemos evitar emissões excessivas. Por isso, fontes limpas e renováveis de energia, energia solar, energia eólica agora, seriam alternativas aos motores a combustão. A atividade industrial tem que ter filtros adequados. Ah, mas não adianta nada eu trocar agora o motor a combustão por energia solar se eu tiver agora lixo das baterias. Realmente. Então, nós precisamos continuar a pesquisa, mas ficar do jeito que está, simplesmente, com a dependência que temos de combustíveis fósseis, de petróleo, não dá. Então, nós precisamos agora tanto diminuir as emissões, quanto tirar o excesso de CO2 agora da atmosfera. Tudo bem? No próximo slide, a gente fala agora de outro problema atmosférico, a camada de ozônio. O ozônio, O3, foi formado naturalmente quando a radiação ultravioleta do Sol quebrou moléculas de gás oxigênio e esses átomos de oxigênio agora extremamente excitados energeticamente se uniram rapidamente e formaram o O3. E o O3 é interessante porque ele reflete o ultravioleta. O ultravioleta é uma radiação ionizante que pode quebrar moléculas orgânicas do nosso corpo, mesmo que perifericamente, causando alterações até no material genético, como câncer de pele. Então, ao longo do tempo, em bilhões de anos, foram formados gases ozônio, uma camada de gases ozônio agora, ao redor do planeta, que conseguia refletir esse excesso de ultravioleta. Porém, de novo, por ação humana, utilizando determinados gases para refrigeração, gases que são chamados de clorofluorcarbonetos, CFCs, esses gases começaram a escapar naturalmente dos aparelhos de ar-condicionado, dos aparelhos de refrigeração, e esse CFC reage com o O3, roubando o oxigênio dele e transformando de novo em O2. E aí nós perdemos essa proteção. Como a gente pode ver aqui nesse mapa ao lado, nós temos um dos maiores buracos na camada de ozônio, que é toda essa parte azul aqui, em cima da Antártida. Recentemente até foi informado que o buraco que nós tínhamos sobre o Círculo Polar Ártico se fechou, mas ainda temos um buraco grande sobre o Círculo Polar Antártico. E mesmo onde não tem buraco, a camada está mais fina, está passando mais radiação ultravioleta. Espera aí, o que a gente tem que fazer então, Michel? Substituir esses gases dos aparelhos de refrigeração de ar-condicionado por outros que não causem essa reação. Estamos fazendo isso desde os anos 70, que já tínhamos descoberto esse problema, e mostramos aqui que conseguimos resolver isso. Esse buraco está em regressão, tanto é que esse agora do Círculo Polar Ártico conseguiu se fechar, e naturalmente a camada de ozônio está sendo reconstruída pela própria radiação ultravioleta. Então o que nós tínhamos? Nós tínhamos um problema porque estávamos destruindo o ozônio com o CFC liberado mais rápido do que ele era reconstituído. Agora não. Como estamos substituindo os gases CFC por outros, estamos agora naturalmente repondo, reconstituindo a nossa camada de ozônio. Então isso aqui é uma prova de que soluções são viáveis, de que nós podemos resolver os problemas. Não é de uma hora para outra. É em décadas que a gente está agora substituindo esses gases e agora a gente está vendo os efeitos, mas estamos conseguindo. Então quando se tem agora vontade, tanto política quanto econômica, para que a ciência busque soluções e as soluções são aplicadas, sim, soluções existem. No próximo slide, a gente fala do caso da chuva ácida, que é consequente agora, principalmente, da poluição. Atividade industrial, atividade de veículos na combustão, decomposição do lixo, liberam gases na atmosfera. Esses gases reagem com o vapor de água, formando ácidos que precipitam e alteram o pH do solo. E aí, Michel, qual o problema? O problema é que se você alterar o pH do solo, você inibe germinação de sementes. E aí você começa a afetar a renovação da cobertura vegetal. Você afeta os produtores que sustentam toda a cadeia alimentar. Então, a chuva ácida é um problema, pois afeta o pH, tanto de corpos d'água quanto do solo, afetando agora o desenvolvimento dos produtores, dos vegetais, das algas que sustentam todas as cadeias alimentares. Isso é um problema sério. Cuidado com pegadinha de vestibular, tá? Chuva ácida também corrói, por exemplo, monumentos históricos. Mas aí, quando pergunta no vestibular, me dá agora uma consequência ecológica para a chuva ácida, você não pode colocar corrosão no monumento histórico. Você vai ter que falar sobre a alteração do pH do solo, inibição de sementes, da germinação de sementes e, consequentemente, a não renovação da cobertura vegetal nas florestas, da cobertura das algas agora nos lagos, rios e oceanos. Tá? Então, nós temos casos aqui como o CO2, que reage com
o vapor de água, formando H2CO3, ácido carbônico. O SO2, liberado pela atividade industrial, que reage primeiro com oxigênio, formando SO3, e o SO3 reage com o vapor de água, formando H2SO4. Então, nós formamos ácido sulfúrico, ácido carbônico, só para citar dois exemplos, que ao serem precipitados com a chuva agora, vão cair sobre o solo, vão cair sobre rios e lagos, afetando os seres vivos que ali estão. Tudo bem? Próximo slide. A questão agora da magnificação trófica ou bioacumulação, quando substâncias não biodegradáveis são lançadas no meio. O que é uma substância biodegradável? Ela pode ser decomposta por um ser vivo. Os decompositores, como fungos e bactérias, são importantíssimos para o ecossistema, porque ao se alimentarem dos cadáveres, fezes, urina, casca de árvore, matéria orgânica residual, liberam sais minerais que permitem o reaproveitamento da matéria, a reciclagem da matéria no ecossistema. Mas se eu tiver agora um composto que não é biodegradável, aí esse composto se acumula nas cadeias alimentares, podendo prejudicar a atividade de órgãos desses seres, levando esses seres agora à morte por intoxicação. Então, um exemplo clássico, metais pesados, mercúrio, por exemplo, agrotóxicos, substâncias agora usadas em plantações para matar insetos, para matar fungos, para matar ervas daninhas, são levados pela água da chuva agora para o rio, para o lago. No caso do mercúrio, quando o pessoal usa para separar ouro agora na mineração, já está sendo jogado diretamente no rio. O que vai acontecer? As algas absorvem esses compostos agora e não degradam. O zooplâncton, micro-organismos agora, que se alimentam no fitoplâncton microcrustáceos, se a alga tem a concentração 1 agora desse metal pesado, desse agrotóxico, imagina agora que um camarãozinho microscópico, um microcrustáceo, come 10 algas. Ele vai ficar com 10 de concentração. Então ele vai ter 10 vezes mais. E isso vai atrapalhar o metabolismo dele. Aí um peixe pequeno se alimenta desse zooplâncton. Se cada zooplâncton tinha 10, um peixe pequeno, se ele comer 5 agora desses microcrustáceos, ele vai ter concentração de 50. Se um peixe grande se alimenta de 3 peixes pequenos, ele vai ter 150. E aí, se o ser humano se alimenta desse peixe? Só para falar diretamente que isso aqui pode trazer consequência para nós. Porque esses metais pesados como mercúrio agora podem se acumular no fígado e levar à falência hepática. Podem chegar ao cérebro e causar agora problemas no sistema nervoso central. Então, consumo desses animais, mesmo às vezes a ingestão da própria água onde estão esses metais pesados agrotóxicos, trazem consequências para os diversos seres das cadeias alimentares que têm uma expectativa de vida reduzida, como para nós, seres humanos também. Ou seja, ter uma substância não biodegradável no ambiente é um problema. No próximo slide, a gente usa o exemplo do famoso DDT, que foi muito usado como inseticida nos anos 60, hoje é proibido justamente porque ele não é biodegradável. Ali vocês podem ver a comparação da concentração de DDT que foi usado na plantação, a água da chuva levou até o rio, até o lago. Olha lá, a concentração que eu tinha agora em partes por milhão na água, depois que eu encontrei do DDT, que não é destruído por nenhuma enzima desses seres vivos, no fitoplâncton, nas algas, depois no zooplâncton, depois nos peixes, depois nas aves. A concentração de DDT aumentou 7 milhões de vezes, causando prejuízo ao metabolismo desses seres, diminuindo sua expectativa de vida, afetando a biodiversidade, afetando o equilíbrio ecológico. E aqui ao lado, um exemplo agora do que acontece, mesmo quando a gente tem boas ideias, boas intenções, desculpe. Nós tínhamos a questão agora em Bornéu, lá na Oceania, que estava com muita malária. Então o pessoal pensou, vamos usar DDT para matar o mosquito da malária. Pô, legal, vou combater a malária. Só que aí tem um probleminha. Quando usou o DDT, não matou só o mosquito da malária. Matou também vespas que eram parasitas agora, depositavam seus ovos em larvas de borboletas. As vespas morreram. Aí as larvas eram controladas populacionalmente, o crescimento da população de larvas era controlado pelas vespas. Quando eu matei as vespas, começou a ter mais larva. Essas larvas viveram mais, tornaram adultas, reproduziram mais, aumentou a população dessas larvas. E essas larvas se alimentaram das folhas que eles usavam agora para cobrir suas casas. Ou seja, eu causei um problema pelo desequilíbrio agora na cadeia alimentar, pois eu eliminei um dos predadores, agora quase um dos parasitas, perdão, da lagarta. Sem esse controle, a população cresceu desenfreadamente. Esses insetos agora, contaminados com DDT, começaram a ser predados por lagartos. Esses lagartos
eram predados por gatos. Os gatos e os lagartos começaram a morrer intoxicados ao se alimentarem dos insetos com DDT. O que aconteceu? Esses gatos controlavam a população de ratos. Agora, sem os gatos, porque morreram intoxicados com DDT, tinha rato pra caramba. Começou a aparecer o quê? Leptospirose. Pera aí. Então agora a gente tinha outra praga, porque uma das populações que não era para ser afetada foi justamente porque eu tinha uma substância não biodegradável se acumulando nas cadeias alimentares. Então a gente vai fazer uma interferência num ecossistema, numa cadeia alimentar, às vezes agora a emenda sai pior do que o soneto. A gente tinha a ideia de combater a malária e acabamos criando outro problema. Então, inserção de substâncias que não são biodegradáveis é um problema no ambiente. E mesmo quando degrada também tem, a gente vai falar disso daqui a pouco. No próximo slide, a gente vê o caso agora de outro poluente atmosférico, o monóxido de carbono. O que o monóxido de carbono faz? Então, dentro do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, as hemácias, apresentam a famosa hemoglobina, que é o pigmento avermelhado, vai dar cor vermelha para o sangue e se liga aos gases respiratórios. Então, normalmente lá dentro da hemácia, você tem agora a hemoglobina se ligando ao O2 e ao CO2 para transportar. Pega o O2 lá no pulmão, leva até as células, pega o CO2 das células, traz para o pulmão. Pensa agora, então, num caminhão que está transportando os gases, ora para as células, ora de volta para o pulmão para eliminar. O monóxido de carbono, quando ele é inalado, ele gruda na hemoglobina no lugar, no sítio de ligação que eu deveria transportar o O2 e o CO2. Só que ele gruda e não solta mais. Ele forma agora um composto estável chamado carboxiemoglobina, e aí essa hemoglobina agora não vai conseguir transportar mais nada, porque o lugar que era para transportar o O2 e CO2 está ocupado pelo monóxido de carbono. Então o monóxido de carbono inutiliza a nossa hemoglobina. O que vai acontecer? Falta de ar, sensação de asfixia. Então, em cidades com grande frota automobilística, em cidades com grande atividade industrial, onde o monóxido de carbono é liberado, o que nós temos? Dificuldade agora no transporte de gases. Em grandes quantidades pode até levar uma pessoa a óbito. Pera aí. Então, o monóxido de carbono hoje é um gás liberado na combustão que acontece em automóveis, na atividade industrial e está prejudicando a oferta, o atendimento da demanda de oxigênio agora nos tecidos do corpo. Então, nós precisamos agora evitar a liberação desse gás do monóxido de carbono. Por isso, precisamos de catalisadores que o capturem, precisamos agora de filtros que evitem sua liberação direta para o ambiente. Tá legal? E no próximo slide, a questão da eutrofização. Isso aqui é importantíssimo, cai demais em vestibular. Verdadeiro, trofonutriente. Quando eu tenho excesso de nutrientes no meio. Excesso de alimento, excesso de comida. Ô, louco, Michel, mas isso é um problema? É, pelo desequilíbrio que causa. Imaginem a seguinte situação. Eu tenho agora nutrientes liberados no meio em grande quantidade, vindos da decomposição, principalmente nutrientes inorgânicos, sais minerais, à base de nitrogênio e à base de fósforo, nitratos e fosfatos. Então imagina agora, fezes humanas, urina de uma cidade, lançado diretamente num rio, num lago. Ah, Michel, mas aí é xixi, é cocô, não vai ter decompositor? Vai. E os decompositores, fungos e bactérias vão quebrar a matéria orgânica dessas fezes, dessa urina, ou de resíduos orgânicos que vêm agora com esgoto, em nitratos e fosfatos, sais minerais. Ué, Michel, então isso é bom, você não falou que precisava fazer agora a reciclagem da matéria? O problema é o excesso. Imaginem agora milhares de pessoas, talvez milhões de uma cidade, liberando esgoto doméstico diretamente no rio. Chega muita matéria orgânica, os decompositores vão se multiplicar pra caramba, vão liberar muitos sais minerais. Esses sais minerais à base de nitrogênio e de fósforo vão fazer o quê? Vão agora servir de estimulante ao crescimento de micro-organismos. Algas do fitoplâncton vão proliferar. Nossa, já tem luz, já tem água e agora tem sal mineral à vontade que eles precisam, eles vão multiplicar que nem doido. Vai multiplicar tanto que muitas vezes muda a coloração da água. Você vai ver em rios, em lagos, onde tem uma manilha de esgoto ali jogando, tem uma mancha às vezes esverdeada ali. Se você olhar nos mares, nós temos o crescimento dos dinoflagelados, as algas pirrofíceas, formando agora a famosa maré vermelha. A maré vermelha é consequência da eutrofização. Ah, Michel, mas não é bom ter alga pra caramba? A alga, você falou que libera oxigênio, que sequestra CO2 da atmosfera. O problema é que se tiver alga em demasia, multiplicação excessiva, o que vai acontecer? Forma uma cobertura agora mais densa de algas e aí as algas de cima pegam a luz. Algumas algas vão ficar para baixo e não vão ter luz. Novas algas são formadas, mas elas vão morrendo pela falta de luz, que não vai ser adequada para todas.
essas algas morrendo agora estimulam crescimento de decompositores novamente. Os decompositores vão consumir o oxigênio da água. Esse consumo vai fazer com que falte oxigênio agora para os animais aquáticos. Então você começa a ver peixe morrendo, caracol morrendo, crustáceo, camarão morrendo agora, mortalidade de animais aquáticos aumentando pelo esgotamento do oxigênio agora na água. Então, jogou esgoto, mudou a cor da água, pior, vai aparecer peixe boiando, vai aparecer animal aquático agora morto e mais. Vai chegar uma hora que esses decompositores vão esgotar o oxigênio da água. Aí não vai ter oxigênio, o que vai acontecer? Os decompositores anaeróbios começam a proliferar, que não usam oxigênio. E esses decompositores liberam metano, CH4 e gás sulfídrico H2S. Mau cheiro. Então, no próximo slide, a gente observa a sequência que eu acabei de falar. Esgoto e detergentes biodegradáveis vão estimular a decomposição aeróbia, aumenta o teor de fosfato e nitrato, PO4 e NO3, eutrofização. Isso vai estimular o crescimento de algas. Olha lá, floração da água é o crescimento excessivo de algas, como a maré vermelha. E aí, essas algas agora começam a barrar a luz. Diminui o teor de O2 dissolvido na água, porque não vai fazer tanta fotossíntese, morte de peixes. Além do que, não vai ter agora luz para todas as algas começam a morrer. Aí eu tenho decomposição aeróbia aumentando, porque agora vai ter, abre aspas, cadáveres de alga para se alimentarem. Vai ter crescimento excessivo de decompositores aeróbios, vão esgotar o oxigênio da água. Aí começa a aparecer decompositor anaeróbio, que vai liberar metano e gás sulfídrico e causar agora o mau cheiro. Isso me leva, inconsequentemente agora, diretamente à morte de animais aquáticos como os peixes. A eutrofização, pela ação do homem, com excesso de fertilizante, pode causar isso, porque fertilizante tem fosfato e nitrato, excesso de esgoto doméstico, excesso de esgoto industrial, tudo pode levar a essa consequência. Então aí, só para comparar e provar mais uma vez que o problema é humano, próximo slide, a gente compara a eutrofização. Existe uma eutrofização natural, onde você começa a ter acúmulo de matéria orgânica e, consequentemente, excesso de nutrientes dissolvidos, levando à proliferação excessiva de micro-organismos. Mas a eutrofização natural, como vocês podem ver aí, ela demora séculos para um ambiente oligotrófico com poucos nutrientes, como um lago, chegar a eutrófico ou hipereutrófico. Por ação humana, com dejetos urbanos, dejetos industriais, fertilizantes agrícolas, sedimentação agora, você tem em décadas, às vezes até em poucos anos, a degradação do ambiente agora. Então, isso aqui é um excelente exemplo de consequência da ação humana, da ação antrópica sobre o ambiente. Para tentar combater isso, é que nós temos soluções. A questão é a vontade política de implementarmos essas soluções. E aí, no próximo slide, a gente mostra para vocês o conjunto de ideias, de metas, de objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que esperamos possam ser aplicados por todos os países agora até 2030. Nem antes, quanto mais cedo, melhor, né? Mas a gente quer desde a erradicação da pobreza, a educação de qualidade, a redução das desigualdades, e aí vem a questão agora de você ter vida terrestre, vida na água, ação contra a mudança global do clima agora. Tudo isso, para ser feito, tem que ter vontade política para tanto. Então, nós precisamos, como seres humanos, termos consciência da interferência que fazemos no ambiente para propormos soluções que permitam, não só a nossa espécie, como a todas as outras, que continuem existindo no ambiente, porque nós, seres humanos, dependemos dessas espécies. Nós não somos fortalezas que podemos agora viver sozinhos e não precisamos de mais ninguém. Atingir o equilíbrio ambiental, fazer parte desse equilíbrio, também é necessário agora para a população humana. Tudo bem, galerinha? Belezinha? Obrigado pela atenção. Bons estudos para vocês. Até mais.